Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo para a vida, porque esta é a vontade de Deus para nós, mas também é a nossa decisão a cada manhã. Porque a cada manhã as misericórdias se renovam, diz o Salmo. A cada manhã, a cada dia, a cada novo, a cada respiro de vida, nós temos a graça de encontrarmos com Jesus. Sabe esse ar que às vezes você nem percebe, mas entra aí pelas suas narinas, alcança o seu pulmão e vai oxigenando desde a pontinha do dedo do pé até a raiz do cabelo. Sabe esse ar que toma conta de todo o seu físico? Assim é Deus. Às vezes imperceptível, mas Ele penetra na nossa vida e Ele vai oxigenando todo o nosso físico, o nosso corpo, mas também todo o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Por isso as misericórdias se renovam, por isso a nossa esperança também se renova e por isso a decisão de sorrir para a vida. Seja muitíssimo bem-vindo, eu abraço você aqui do Vale do Paraíba, que reza conosco, todos do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, o Brasil inteiro, de canto a canto, de leste a oeste, norte a sul, sempre sintonizado na Canção Nova. Mas eu também abraço você que além Brasil, quantos irmãos queridos nos acompanham. Essa semana nós tivemos um testemunho belíssimo, belíssimo, do Antônio José. E ele estava dizendo para nós a respeito de que está na cadeia, no presídio, segurança máxima, mas enviou para nós uma carta e disse que ali ele tem todos os dias um encontro pessoal com a palavra de Deus, através do programa Sorrindo para a Vida e através de toda a programação da Canção Nova. Por isso eu digo, Deus ele é assim, penetra como esse ar que respiramos e transforma toda a nossa vida e oxigena toda a nossa vida e todo o nosso viver. Eu ainda estou impactada com a palavra que nós meditamos ontem, lá em Romanos 4, onde Deus diz assim, que Abraão acreditou num Cristo que vivifica os mortos e que chama à existência o que antes não existia. O nosso Deus, ele pode fazer isso hoje. Fim de semana está começando e eu quero que você comece acreditando nisso. Aquilo que está morto, Deus pode trazer vida. E talvez aquilo que nem existe na sua vida, na sua casa, e você percebe que é vontade de Deus, Ele também pode chamar à existência. Por isso, vamos manter a esperança? É também a palavra do Papa Francisco, eu já começo trazendo a palavra do Santo Padre para nós. Ele diz assim, não deixe que ninguém tire a sua esperança. Eu falo para você da família Canção Nova, falo para você que nos acompanha talvez hoje pela primeira vez. Talvez hoje você está aflito, angustiado. Talvez essa sexta-feira seja uma sexta-feira cheia de tribulações. Mas eu quero dizer, não deixe que ninguém tire a sua esperança. Por quê? Porque o nosso Deus vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Eu creio e eu sei que o Márcio Mendes também acredita nisso. Também acredito. Bom Acredito. dia. Bom dia, Valdênia. Acredito que Deus tem o poder de trazer a vida sempre. Sempre. Porque dar a vida não é algo que Deus faz, é o que Ele é. Nossa, Márcio, é verdade. Deus é vida. Deus é vida. Sempre que você encontrar uma situação de morte, você pode ter certeza de que o que a gente está experimentando ali é a ausência de Deus. Inclusive, a palavra do Senhor, ela nos mostra. É um mistério a questão da morte, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a morte entrou no mundo por inveja do maligno. O mal, ele produz sempre instrumentos de morte. Nosso Senhor veio para nos libertar e dar a vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz que foi para que eu e você e cada um de nós estivéssemos livres, fôssemos livres, que Cristo nos libertou. Este dia pode e deve ser um dia de vida abundante para nós. Amém. Todos aqueles que se sentem mortificados pela dor, pela tristeza, todos aqueles que estão enfrentando alguma situação, até de ameaça de morte, devem recorrer com fé a nosso Senhor Jesus Cristo.
que se apressará em libertá-lo, não é? Eu ponho aqui à sua disposição a palavra de Deus, que está em Filipenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 14, e enquanto isso até conto para você um testemunho que eu recebi na semana passada. Filipenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 14, porque eu me lembrei agora quando disse que devemos recorrer a Deus quando nos sentimos ameaçados de morte. Há um tempo atrás, eu comecei a divulgar aqui no nosso programa a medalha das duas cruzes. E fui explicando toda a força de oração, toda a força de libertação que está contida na oração desta medalhinha. Ela se chama Medalha das Duas Cruzes, eu vou te mostrar aqui, porque na frente nós temos uma cruz, tá certo? Olha aqui, vou colocar de uma forma que você possa ver e vou virar para que você veja também. E do outro lado você também tem aqui, olha, a cruz, de um lado e de outro. Nesta face, nós temos junto com a cruz a oração do exorcismo em latim. Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vade retro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. E digo o que significa, essa oração reza assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E do outro lado, você tem a cruz do Senhor, cruz de Cristo, com uma promessa, da qual Jesus não pode abrir mão. Uma palavra de Deus, da qual Ele não pode voltar atrás. Uma promessa para mim e para você, que diz assim: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque você se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. O livrarei do maligno, o livrarei dos seus inimigos, o livrarei das forças de morte no seu coração, o livrarei dos seus pensamentos destrutivos, porque nosso Senhor nos protege até de nós mesmos quando nós operamos para a nossa própria ruína. E eu contava que esta medalhinha, ela surgiu como inspiração para mim pela história de dois santos. Um deles foi São Bento, que foi levado pelos seus monges diante de um obstáculo que eles não conseguiam remover. Eles precisavam expandir o mosteiro, ninguém conseguia tirar dali uma rocha, não conseguiam quebrá-la, não conseguiam removê-la com máquinas, com nada. E São Bento percebeu que naquele obstáculo normal, natural, tinha um problema de ordem sobrenatural. Nós deveríamos ser mais atentos e perceber que por trás de certos problemas que nós vivemos, aparentemente naturais, às vezes opera uma força espiritual maligna. E, a pedido dele, levaram São Bento diante daquela rocha. São Bento tirou um minutinho, rezou, e enquanto ele rezava, Deus lhe mostrou no seu íntimo, no seu coração, nos seus pensamentos, deu a ele uma imagem, não é? Ele imaginou, ele viu na sua imaginação um demônio sentado sobre aquela rocha. E fez ali uma oração, provavelmente esta daqui, e ao traçar o sinal da cruz, virou para aqueles homens, eram inúmeros que estavam ali à volta, virou para uns 2 ou 3 monges e disse: vocês podem agora remover a pedra. E 2 ou 3 pessoas conseguiram sozinhas o que máquinas e uma multidão não havia conseguido. Porque quando Deus intervém numa causa, o que era difícil se torna fácil. Amém. E o que era possível se torna possível. Do outro lado, com esta oração, não é, que nós temos aqui, a promessa de Deus, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei.
Há muitos anos atrás, quando eu era seminarista, porque hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos, mas há uns anos atrás eu estudava e discernia minha vocação, porque talvez Deus me quisesse padre. Um professor meu, padre no Seminário São José do Rio de Janeiro, contou que às vezes um santo, um homem santo, sofria uns ataques espirituais, que ele caía no chão e se contorcia como quem estava tendo convulsões violentíssimas. E quando esses ataques aconteciam, eram tão agressivos que aquele homem pensava, desta vez eu vou, desta vez eu morro e não vou escapar. E o que mais o angustiava não era o medo de morrer, porque ele não tinha medo de morrer. O que mais angustiava é que naquela hora nem o nome de Jesus ele conseguia dizer ou pensar. Então, muito esperto e inteligente, ele mandou talhar aquela oração que mais era importante para ele, que mais marcou a vida dele e com as palavras com as quais ele mais recorria a Deus. Mandou gravá-las e ele as trazia sempre pertinho do coração. Então, quando ele percebia que ia dar o ataque, ele segurava nas mãos a oração e batia contra o peito como quem diz: nesse momento, meu Deus, em que eu não consigo rezar, em que eu não consigo dizer o teu nome, o que eu tenho para te dizer está gravado neste pedacinho de papel, nesta tabuinha, nesta medalha. E assim ele transformava até a convulsão numa oração. E Deus o socorria. E eu pensava comigo, eu quero ter comigo essa experiência de oração. Então, muitas vezes, a Valdênia ali, atendendo as pessoas, a Regiane me confirmou isso alguns dias atrás, as pessoas perguntavam, como é que a gente reza com essa medalha, daquele jeito que o Márcio falou? Não tem jeito certo. Eu partilhei o meu jeito de rezar. Não é? Por quê? Na verdade, às vezes, não tem um jeito único, não é? Um jeito único, verdade. Obrigado, Valdênia, isso mesmo. Não tem um jeito único. Jeito certo sempre tem. Não tem um jeito único de rezar. Mas eu partilhei aquilo que Deus me inspirou a rezar. Porque muitas vezes, gente, o mal não está fora, está dentro da gente, no coração da gente, Verdade. Nos atormentando, nos oprimindo por medos, preocupações, tentações terríveis, ideias de suicídio, desejos de vingança, às vezes numa preguiça que a gente não consegue se libertar, outras vezes com pensamentos indecentes, numa sensualidade que a gente percebe que está nos afastando de Deus e a gente não tem forças para deixar. Então, quando isso acontece dentro de mim, eu viro esta parte da oração, do exorcismo, para dentro do meu coração. E ponho contra o peito assim, ó. A cruz com a promessa fica para fora e o exorcismo fica para dentro. Entende? Palavra de Deus direcionada para fora. Isso, e a oração do exorcismo para dentro. E eu rezo, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Gente, não só eu. Quantos testemunhos têm chegado de pessoas que têm experimentado verdadeiras libertações? Gente que não dormia, voltou a ter paz para dormir. Uma mãe contava da filha que tinha uns ataques psicóticos, espirituais terríveis, até o momento em que ela passou a colocar essa medalhinha sobre ela e a filha começou a dormir com essa medalha sobre o travesseiro. Márcio, deixa eu interromper um pouquinho, mas só para confirmar toda essa espiritualidade, isso. Quarta-feira veio a Gisele, quero mandar um abraço para ela, inclusive, ela é nossa colaboradora, trabalha aqui na loja Canção Nova, e ela disse assim que todos os colaboradores receberam a medalha das 2 cruzes. Nossa, que bom. E aí, mas ela falou assim que no início, ela falou assim, será que não é um pouco, não sei, não tem essa espiritualidade, não tem esse costume, acho que para mim vai ser um pouco supersticioso o uso. Mas estava abençoada, ela ganhou de presente, com muita gratidão, acolheu e colocou a medalha. E ela foi de férias. E o menino dela, no local onde eles estavam, ele não dormia.
tinha pesadelos horríveis, horríveis, horríveis. E ela disse que se recordou de toda essa espiritualidade contida na medalha das duas cruzes que ela tinha recebido. Mas ela falou assim, que na hora ela falou, meu Deus, se eu tivesse uma água benta, alguma coisa para dar, porque esse menino chora de soluçar. E ela disse assim, não tinha o que consolasse. Nem os braços da mãe consolavam o menino. Tamanho era o assombro dele diante dos pesadelos. Ela disse assim, a gente está de férias, como é que nós vamos fazer, né? Passar as férias inteiras assim. E ela falou, se tivesse uma água benta, eu dava para esse menino. E na hora, ela se recordou que a cruz é também um sacramental, tanto quanto uma água abençoada. Sem dúvida nenhuma. E ela falou assim, eu tirei do meu pescoço e coloquei. E ela falou que foram as férias mais tranquilas. Quarta-feira agora, ela veio pessoalmente aqui no departamento de jornalismo para me dizer, ela falou, Val, não tiro mais, tomo banho com a minha, fico o tempo todo, adquiri para a família toda, presenteei aos nossos amigos, porque ela disse assim, realmente existe um poder de Deus contido nessa espiritualidade. Com certeza. E aí na semana passada, lá no comecinho da semana, uma família de Brasília entrou em contato comigo para contar. O senhor, o pai de família, tinha um inquilino que há mais de um ano não pagava o aluguel. Mas o problema não era esse. O problema é que essa pessoa transtornava todo o ambiente onde ele estava. E todas as vezes que o senhor ia lá para cobrar o aluguel, além de ouvir coisas muito impróprias, foi avisado por algumas pessoas que aquele moço que ali estava, já estava articulando com outras pessoas o assassinato dele. Nossa, porque sério? é muito sério. Porque ele se sentia incomodado com as cobranças do aluguel, estava ressentido com isso. O proprietário não tinha como não cobrar, porque todos ali pagavam. Então isso gerava um problema para ele, inclusive se não cobrasse. E se cobrasse, ele já tinha percebido o perigo que ele estava passando. Aí ele disse para mim que o que ele fez foi rezar com uma medalhinha. Disse foi rezar num dia e o moço ir embora no outro. Mais de um ano que a pessoa estava lá sem pagar o aluguel. E agora numa situação de inimizade. Gente, é o que reza aqui. Não é o metalzinho, não é simplesmente o símbolo, mas é o que nós oramos. A medalha é um sinal que nos leva a orar. Como nós muitas vezes precisamos da Bíblia nas mãos para poder nos ajudar a orar. Sim. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E quando eu percebo que o mal me vem de fora, ataque de pessoas, incompreensões, eu viro o exorcismo para fora. E peço a Deus que não se aproxime de mim quem não vem da parte dele. E se por acaso se aproximar, que não permaneça com as más intenções. Ou o Espírito Santo me afasta daquela pessoa, ou o Espírito Santo de Deus tira do coração dela as intenções ruins que traziam contra mim. E eu vou te dizer, tem sido para cada um de nós uma experiência maravilhosa. Então, quando falava aqui, não é, de a gente clamar a Deus em situações de risco de morte, me veio ao coração a medalhinha, tá? Indico para você, não ganho nada em fazer essa indicação, gosto muito de dizer isso, porque às vezes a pessoa pensa que aqui a gente faz propaganda igual a algum canal comercial, porque a gente tem ali uma porcentagem, não tenho nada. Eu indico a você que você tenha sim essa medalhinha, não se usa como uma forma de superstição, mas como um sinal. A palavra de Deus fala constantemente de sinais. É um sinal de que nós nos revestimos da presença de Deus. E é um sinal de Deus para nós, de que a sua promessa jamais findará.
porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É isso mesmo. E é hora da gente ir retomando, né? Esses objetos sacros. Antigamente nós éramos mais piedosos e aos poucos nós fomos perdendo isso. Então é também uma forma da gente demonstrar toda a nossa catolicidade. Eu tenho aqui em mãos, não vou ler hoje, mas eu tenho vários pedidos de oração aqui em minhas mãos, mas esses de maneira especial, Márcio, quero falar para quem está em casa também, são testemunhos relacionados à medalha das duas cruzes. Então hoje nós vamos ler alguns, mas se você tem, você pode enviar para nós, tá ok? Envia para a gente hoje também a sua experiência com a espiritualidade da medalha das duas cruzes. Nós estamos aguardando, daqui a pouquinho a Regiane vai falar as formas de participação. E aí? Já tem até um testemunho aqui, Val. Então já vou te cumprimentar, já te acolher. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, bem-vindo a você, né, que nos acompanha, que nos permite entrar na sua vida e partilhar a palavra de Deus junto com você. Como eu disse, já tem um testemunho aqui da medalha das duas cruzes que a Rose enviou pelo Facebook, que você também pode enviar para nós, facebook.com/sorrindopravidacn. Ela escreve assim: bom dia, bancada maravilhosa, Deus ilumine o nosso dia. Quero partilhar que o Márcio Mendes está falando sobre a medalha das duas cruzes. Eu conheço a oração de São Bento e já me livrou de muitos perigos, assalto, acidente, pesadelos. Inclusive em pesadelos essa oração me liberta, né? Eu tenho a medalha das duas cruzes. Fiquem com Deus. E aí também já quero convidar você, reforçando o pedido da Val, se você já fez uma experiência com essa medalha, conta para nós, entra nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e partilha com a gente. E também a palavra de Deus, né, que vai ser partilhada, refletida aqui. O que Deus está fazendo no seu coração, o que Deus está falando com você. Para nós é muito importante a sua participação. E aí eu também já quero trazer mais uma participação que a Cida colocou assim: bom dia, pessoal, estou com vocês desde o dia que fiquei desempregada. A cada dia é uma renovação de coragem para não desistir de viver por conta dessa dificuldade. Rezo e peço que Deus abra as portas que são fechadas da amizade financeira amorosa. Maria passa na frente. Então eu trouxe ela para que você também, que precisa tem um pedido de oração, que também possa nos enviar, porque a gente sempre diz aqui, isso daqui é um grupo de oração. Então vamos nos unir em oração, você que tem uma necessidade, vamos nos unir mesmo em oração por todas as pessoas que estão nos acompanhando e por todas aquelas que vão nos acompanhar. Às vezes a pessoa não consegue assistir agora, mas vai assistir na reprise. É isso mesmo. Tem aí o Canção Nova Play à sua disposição para você acompanhar. De repente você quer saber retomar, né, como viver essa espiritualidade da medalha das duas cruzes. Mas para você que quer adquirir, é só acessar o nosso site, loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Você pode ligar também no 12-3186-2600, vai chegar até você. Conhece algum evangelizador porta a porta? Tem algum aí, seu vizinho, seu amigo, alguém na tua cidade, grupo de oração? Pode também pedir, recorrer a ele e vai chegar até a sua casa, tá bom? Porque o que é bom a gente vai partilhando. Eu tenho a alegria de acolher aqui para nos ajudar a abrir o nosso coração para a palavra de Deus, experimentarmos toda essa espiritualidade de cura e libertação, Márcio Todeschini. Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Bom dia, Valdênia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Regiane. Sapinho, nosso irmão. E você que está com a gente também, uma alegria sempre estar aqui. É isso que está no meu coração, né? Porque na Canção Nova, a música ela está a serviço da palavra de Deus. É exatamente para isso, para que nós possamos abrir o nosso coração, né? Para que o nosso coração seja uma terra boa, né? Uma terra bem preparada para receber a semente da palavra de Deus. Quero aproveitar já no início aqui também e fazer um convite para você que está pensando que vai fazer esse fim de semana e que esteja aqui pertinho da gente, aqui no Vale do Paraíba, sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, esse trecho aqui, né, da Via Dutra. Vem para cá. Nesse final de semana nós teremos o acampamento das famílias, teremos um momento especial no sábado à noite, além de tudo aquilo que nós temos no acampamento, adoração, Santa Missa, oração, momentos de louvor, né? Momentos de pregação da palavra. Vai ter show amanhã à noite, que eu estou sabendo. Show exclusivo para você que vai estar aqui no nosso acampamento das famílias.
com o Márcio Todeschini, fiquei sabendo Ministério que de esse Música rapaz é Canção gente Nova. boa, viu? Um show para as famílias, né? Um show para as nossas famílias. Então, a gente espera você aqui nesse final de semana. Que bênção, é isso mesmo. E nós reforçamos o convite porque nós não teremos a oportunidade de transmitir todo o acampamento, porque a gente está fazendo a cobertura da visita do Papa Francisco no Panamá em virtude da Jornada Mundial da Juventude. Então, em alguns momentos, nós estaremos transmitindo ao vivo direto do Panamá. Então, este acampamento, o ideal é que você venha mesmo para estar conosco e para rezar com a gente, tá bom? Então, a gente reforça o convite, começa hoje, 8 da noite. Eu já acolho? Hoje está cheio de surpresa, porque também tem uma transmissão muito especial por volta das 9, não é? Depois você me ajuda a lembrar novamente. Sim. Não é? Nós vamos continuar aqui com o Sorrindo para a Vida, mas o pessoal de São Paulo vai poder acompanhar direto da Catedral, não é? A transmissão da missa de comemoração dos 465 anos da cidade de São Paulo. Hoje é aniversário Então, de São olha, Paulo. Canção Nova hoje tá chique, viu? Tá Umas recheada. transmissões assim muito especiais para poder também estar aí trazendo para você essas novidades, essas partilhas de momentos tão importantes, celebrações tão importantes da nossa vida, da nossa fé. É verdade. Eu acolho o Sapo. Oi, bom dia. Maravilha, bom dia a todos. Você tá um homem bem generoso, hein, Sapo? Viu, ontem me deram um porquinho pesado, aí hoje, me deram também ontem, para me falar hoje, a caravana de Nossa Senhora das Graças de Mossoró, Baraúna, Rio Grande do Norte. Me entregaram ontem para me falar hoje, ó, está aqui, está entregue. Isso aqui vai ajudar o projeto da M. Almas. Esse é o mais importante. E não esquecemos, hoje não tem água, mas tem a garrafinha minha aqui, que eu estou tomando direto, viu? Água Canção Nova, mata a sede e lava a alma. É isso aí. Isso mesmo, agradeço a todas as caravanas que fazem essa recata, trazem para nós o generoso. É sempre uma ajuda muito válida, muito importante, viu? Deus lhe pague. Mais uma vez, quero retomar aqui a palavra de Deus que a gente vai meditar hoje. Filipenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 14, tá bom? Filipenses 2, do 12 ao 14. Quem ainda não pegou, pegue. Nós já estamos em oração e já experimentamos, eu particularmente, já até fiz algumas anotações, porque Deus já está falando ao nosso coração. Meu abraço especial a São Paulo hoje, pelo aniversário da cidade. E hoje nós também aproveitamos que a igreja celebra a conversão de São Paulo, clamar a nossa conversão. Tem um casal, Márcio, quero colocá-los em oração, mas em ação de graça. Eles nos acompanham hoje, estão bem pertinho de nós, acompanhando aqui no Departamento do Jornalismo o programa. A Moab e o Leonardo vieram agradecer a Deus a reconciliação do matrimônio. Ficaram 6 meses separados e a partir da programação da Canção Nova, deste encontro pessoal com Jesus Cristo, retomaram, decidiram se unir novamente, decidiram viver a vontade de Deus e estão aqui também em ação de graças. Nós colocamos a vida deles e de todas as famílias que querem também viver esta reconciliação, esta reconstrução. Tudo isso está na nossa oração, o Márcio nos ajuda com a música e você que está aí já vai fazendo sua parte também. Já vai se abrindo, permitindo que o Espírito Santo haja, porque Deus já está falando conosco. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
coração. Peça mais uma vez, fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Que todas as vozes que querem impedir cada um de nós hoje de ouvir a palavra de Deus, de acolher a palavra de Deus, que todas essas vozes sejam exorcizadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos rezar mais uma vez. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses capítulo 2, versículos do 12 ao 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem questionar. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. É Deus quem produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem questionar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Realizai a vossa salvação com temor e com tremor. Por que com temor e tremor? Temor aqui não é medo de um castigo, não é medo de que Deus haja contra nós. Nesta palavra aqui, temor é angústia diante da possibilidade da gente perder a salvação. Não é Deus quem nos tira. É a gente que, por loucura nós, corremos o risco de pôr a perder a grande conquista que Deus fez para nós. De sendo salvos, recusar por loucura, por apego ao pecado, por ódios que nós trazemos dentro do nosso coração, por perdões que nós não queremos dar, de perdermos a nossa salvação. E quando eu olho para o que eu já fiz, eu, Márcio, quando eu olho para o que eu já fiz nesta vida, eu tenho medo de perder a minha salvação. Por quê, Márcio? Perder por causa das coisas que você já fez? Não. Porque conhecendo-me como eu me conheço, eu sei que sempre é possível eu cometer um erro, eu cometer um pecado, eu me afastar de Deus, de maneira que eu venha comprometer a minha salvação. Mas depois de tantos anos caminhando com Deus, você não tem segurança da sua salvação? Tenho toda a segurança da parte de Deus, que me ama e não quer me deixar.
mas sei por experiência própria que a minha fraqueza me trai. Então, tenho temor, sim, Senhor. E nós precisamos cuidar da nossa salvação, realizar a nossa salvação com temor. Como pessoas despertas, acordadas, que percebem o perigo que nós corremos neste mundo se nós damos ouvidos à tentação. Não é? Com temor e com tremor realizai a vossa salvação. Porque Deus fez a parte dele. Mas tem uma parte que toca para nós. Igualzinho a um pai que ao falecer deixa uma bela, uma grande, uma generosa herança para o seu filho. E diz: agora, nesse último momento da minha vida, quero deixar registrado que todos os meus bens, os aviões, os helicópteros, as muitas fazendas que eu tenho, as contas nos vários bancos, eu deixo para fulaninho. Mas para tomar posse da herança, fulaninho precisa vir até aqui à cidade e precisa assinar lá em tal tribunal, assumindo para si o que eu estou deixando para ele. O pai fez tudo o que lhe cabia, mas tem uma parte que toca ao filho. É tomar posse da herança que o pai lhe deu. Nosso Deus nos libertou de todo mal. Assumiu sobre si o castigo que pesava contra nós. Anulou a força de morte que iria nos arrasar. Porque ele, sendo inocente, quando foi morto, a morte perdeu o seu poder sobre o ser humano. Isso foi uma conquista de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Porque aquele que pecou deveria pagar com a vida. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então, é uma sequência, é uma consequência. É fato de que quem pecou precisa colher as consequências do ato que fez. E qual era a consequência última e mais grave? A morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, sem nunca ter pecado, assumiu sobre si os nossos pecados. E o castigo que era para nós, Ele tomou sobre Ele. Foi paga a dívida, porque nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente morreu, mas sendo Filho de Deus e Santo, ao terceiro dia ressuscitou, coisa que eu e você nunca poderíamos fazer. Houve uma conquista da parte de Deus para nós. Uma conquista que se traduziu em libertação, em salvação, em cura, em ressurreição, graça de Deus para nós. Mas esta graça precisa da nossa participação, precisa do nosso querer, precisa da nossa adesão. Eu preciso colaborar com a minha salvação. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui: realizai a vossa salvação, porque tem uma parte que cabe para nós. Se eu quiser ser salvo, preciso viver como uma pessoa salva todos os dias da minha vida. Preciso realizar tudo o que eu faço com Deus, com a graça de Deus e para Deus. Da minha parte, eu preciso trabalhar para a minha salvação. Da parte de Deus, eu estou mais que salvo. Porque Deus me ama e me quer inteiramente para Ele. O amor de Deus por nós, gente, é tão grande, mas tão grande que não há nada que eu e você possamos fazer para diminuir uma gota nesse amor que Deus tem para nós. Mesmo os seus piores pecados, mesmo as maiores loucuras que você já fez, mesmo todo o tempo que você ficou longe de Deus, mesmo as vezes que você negou a Deus, as blasfêmias que você falou em momento de raiva, nada disso diminuiu 1 milímetro do amor que Deus tem por você. Mas esse amor é tão grande, é tão absurdo, é tão absoluto, que também não há nada que você possa fazer para que Deus ame você mais do que Ele ama. Porque Ele já ama você com todo o amor de um Pai que é Deus vivo e eterno.
E Deus ama você exatamente como você é. Nesse momento que você está rezando com gente. Talvez você tenha acabado de brigar. Talvez você tenha acabado de fazer algo que você está desgostoso de ter feito. Talvez você esteja passando por este canal, pensando inclusive que acidentalmente você parou aqui e começou a ouvir essa história. Talvez você tenha ficado muitos anos afastado de Deus. E você olha para si e pensa, quem é que pode amar uma pessoa como eu? Será que Deus me ama desse jeito que eu sou? Com os meus pecados, com os meus erros, com os crimes que nesta vida eu já cometi? Deus certamente, indubitavelmente, ama você como você é. Mas Ele o ama tanto que Ele não quer deixar você assim. Não quer que você fique desse jeito, porque Deus tem algo muito melhor para você. Nesta manhã essa é a minha alegria, nesta manhã essa é a minha esperança. Deus tem algo muito melhor para mim do que aquilo que eu estou vivendo. Deus tem algo muito melhor para mim do que o dia de ontem, do que a história que eu vivi até agora. E exatamente porque Deus ama você, Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para a sua vida, e Ele tem um plano que Ele fez com toda sabedoria e amor para você. Talvez muitos não saibam, ou até mesmo você não soubesse, mas Deus, quando criou você, criou também um plano de amor pessoal, particular, intransferível, um plano de amor, de sabedoria e de felicidade para a sua vida, que supera de muito tudo que você já imaginou de melhor para você. Um plano que nós podemos aceitar ou não, porque tem gente que pensa assim, se Deus criou um plano de amor para mim, um plano que qualquer que seja, então eu não sou livre. Se eu já nasci com um plano traçado, você é livre para obedecer ou para desobedecer. Tanto que São Paulo começa aqui dizendo assim, portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, tem gente que obedece ao plano de Deus, tem gente que desobedece ao plano de Deus. Se você quiser saber se você é uma pessoa que obedece ou se você é uma pessoa que desobedece, é muito fácil de você descobrir. É só você olhar para os frutos que a sua vida está produzindo. Se na sua vida está se produzindo frutos de amargura, de tristeza, de insatisfação, de contestação, ou até como está aqui nesta palavra, você vive murmurando pelos cantos, você vive infeliz, cheio de doença emocional, cheio de tormento nos seus pensamentos, eu posso garantir para você que os planos de Deus para a sua vida não estão se cumprindo. Deus não traçou para nós planos de facilidade, Ele traçou para nós planos de felicidade. É diferente, porque às vezes quem nos ama não facilita, dificulta. Se eu estou vendo que o meu filho está bem em alguma coisa e que ele já dominou aquela coisa na qual ele está indo bem, o que eu faço? Complico um pouquinho, que é para ele aprender mais, que é para ele ficar melhor. A gente treina a pessoa assim. Você vai para a academia, você vai fazer exercício, aí você começa fraquinho. Aí eu lembro, nossa, o primeiro dia que eu fui, passei uma vergonha. Eu era militar, estava acostumado a fazer flexão. Fazia 30, 40 flexões brincando. Cheguei na academia e falei, pelo menos umas 10 eu consigo fazer. Sapo, nem uma. Nenhumazinha. Para conseguir fazer uma, eu tive que fazer aquela flexão que eu achava abominável quando eu era mais jovem, que é que você põe o joelhinho no chão. E que as mulheres fazem, que é mais difícil para as mulheres fazerem flexão. Tive que começar assim. Aí comecei com o joelho no chão. Depois de uma semana já consegui fazer as flexões. Depois de um tempo eu consegui fazer mais flexões. Dali a um tempo eu comecei a torná-las mais complexas. E assim nos outros exercícios, você começa com um pezinho fraco,
Às vezes 1 quilinho de cada lado, coisa que criança consegue fazer. E às vezes um adulto não consegue mais, porque de tanto não treinar, ficou com os seus músculos flácidos, né? A pessoa ficou ali com os seus músculos sem força. Então quando começa com aquele pezinho que até uma criança consegue pegar, mas à medida que você vai dominando, para você ter melhores resultados, o que você faz? Aumenta o nível de dificuldade, para que você possa ter resultados mais satisfatórios. Deus não traçou para nós uma vida de facilidade, mas Ele traçou para nós uma vida de felicidade. Você não consegue saber se Deus está agindo na sua vida porque a sua vida está fácil ou difícil. Você consegue perceber a ação de Deus na sua vida pelos frutos de felicidade. Você pode ter certeza que uma pessoa que está com Deus, ela é feliz, ainda que nem todas as coisas que ela deseja tenham se realizado, mas ela tem felicidade porque ela sabe que é amada, ela sabe que ela é protegida, ela sabe que Deus está com ela, ela sabe que um futuro bom a espera pela frente, porque Deus a guiará e não falhará. Então eu quero repetir o que eu disse agora para você. Deus tem um plano de amor que Ele fez com toda a sabedoria e bem-querer para você. Porque Ele é poderoso para realizar por nós em tudo, em todas as coisas que nós estamos vivendo, infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Guarde isso, grave no seu coração. Você tem coisas que não pode, mas o que você não pode, Deus pode. E Deus é poderoso para realizar por nós, para realizar em nós, em tudo aquilo que nós estamos vivendo, infinitamente além do que nós somos capazes de pedir ou que nós somos sequer capazes de imaginar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o plano de Deus supera de muito o que você imagina, supera de muito o que você pode pensar para o seu próprio bem. A Sagrada Escritura, ela afirma categoricamente: quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos, diz o Senhor, estão acima dos vossos caminhos. Quanto o céu está acima da terra, o caminho que eu tenho para você é melhor do que o caminho que você escolheu para você. É isso que esta palavra está dizendo. Os caminhos de Deus para mim são muito melhores do que os caminhos que eu escolhi sem Deus. Por melhor que seja o caminho que você escolheu, se não é o plano de Deus para a sua vida, ele fica aquém. A qualidade é inferior. Você pode vivê-lo? Pode. Vai ser um caminho de desgraça? Nem sempre. Vai ser um caminho de tristeza? Nem sempre. Eu vou me realizar nesse caminho que eu escolhi sem Deus? Alguma realização você pode até ter. Mas é ruim o caminho que eu escolhi? Nem sempre. Às vezes o caminho que você escolheu é bom, mas às vezes não é o caminho que Deus tem para você. E se não é o caminho que Ele tem, não é excelente, não vai te realizar plenamente. E aquela sensação de que está faltando alguma coisa vai continuar ardendo dentro do seu coração. É isso que a gente precisa entender. Desde o princípio, meus queridos, Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou repletos do seu amor, cheios de amor. Se tem uma coisa com a qual o ser humano nasceu, foi com amor no seu coração. Você pode ver que um bebezinho, desde pequenininho, ele já é inclinado a ser carinhoso, a ser amoroso. A gente percebe que a chegada de uma criança no lar é um sopro de amor naquele lar, porque Deus nos criou repletos do seu amor e co-criadores com Ele, capazes de sermos os seus representantes neste mundo. E o Senhor nos criou não de qualquer maneira. Deus nos criou em harmonia perfeita.
nos criou em harmonia perfeita com Ele, num relacionamento íntimo e permanente, para nós vivermos em paz, para nós vivermos com amor, para nós vivermos ajudando-nos uns aos outros. Quem caminha com Deus, quem nutre, quem alimenta o seu relacionamento com Deus e aceita viver na intimidade de Deus, esta pessoa vive em paz. Essa pessoa tem amor no coração. Essa pessoa entendeu que uma vida na qual a gente não pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta é uma vida sem graça. Imagina que triste você ter como condição para viver essa determinação. Você vai viver muitos anos, mas você não pode ajudar ninguém. Você pode fazer tudo o que você quiser, menos ajudar as pessoas. Isso não é vida, isso é o inferno. No inferno deve ser assim, porque no inferno a pessoa existe, mas no inferno ninguém se ajuda. Deus nos fez para vivermos na paz, para termos amor e sermos capazes de nos ajudarmos uns aos outros. O Senhor nos criou em harmonia perfeita para nós termos paz, para nós termos segurança, para nós sermos donos de nós mesmos, para ser livres e não escravos das coisas deste mundo. E Ele nos encheu de felicidade com a sua alegria, com a sua paz, com a sua união. Aí essa palavra começa nos dizendo assim: portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, e obedecer a Deus aqui significa compreender o seu amor e trabalhar na nossa salvação. Até se você perguntar o que é obedecer a Deus, Márcio. Primeiro, compreender o amor de Deus. Compreender não quer dizer entender mentalmente, intelectualmente, racionalmente, porque nós somos limitados. O ser humano mais inteligente que existe é limitado. Se nós quisermos compreender a Deus neste nível intelectual, nós vamos morrer frustrados e não vamos viver o que nós precisamos viver. O que significa compreender então o amor de Deus? Permitir-se ser amado por Deus. Entrar na experiência do amor de Deus. Deixar o Espírito Santo revelar a você no íntimo da sua alma que você foi criado por amor e que o amor nunca te abandonou, apesar de todas as feridas que você carrega na sua vida, apesar do desamor do seu pai, apesar do desamor da sua mãe, apesar do desamor do seu marido, da sua esposa, apesar da ingratidão, do desamor dos seus filhos, apesar de toda a experiência de desamor humano, o amor nunca te abandonou, porque Deus nunca desistiu de você. Obedecer a Deus é primeiramente compreender isso. Segundo, trabalhar na nossa salvação. Realizar essa salvação. Tudo que nós fazemos para Deus, realizar a nossa salvação é isso. Tudo que nós fazemos para Deus e com a graça de Deus, inspirado por Deus, nos conduz à salvação. Ou seja, tudo que eu faço com Deus, tudo que eu faço para Deus, tudo que o Espírito Santo me inspira e eu obediente realizo, isso me faz mais livre, mais alegre, mais feliz, mais realizado e nos aproxima de uma vida que nunca mais acabará, nos leva ao encontro da vida eterna. Porque é Deus, e somente Deus, diz aqui a palavra, que tem prazer no nosso bem e realiza em nós o querer e o fazer. Deus tem prazer na sua felicidade. Deus tem prazer no seu bem. Quando uma coisa boa acontece para você, porque você permitiu, Deus se alegra. Então, guarde, porque é Deus e somente Deus que tem prazer, que se compraz, que se agrada no nosso bem, como diz esta palavra. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. É do agrado de Deus o bem que acontece a você. Sem o Espírito Santo, gente, a gente não consegue querer o bem.
Você vai tentar, mas você não vai conseguir nem querer o bem. Sem o Espírito Santo, a pessoa tem até o desejo do bem, mas esse desejo nunca chega a ser uma vontade. Eu tenho tanto desejo de ter uma família feliz, eu tenho tanto desejo de ser mais próximo do meu filho, eu tenho tanto desejo de sarar esse relacionamento entre meu pai e eu tenho tanto desejo, mas fica no desejo e não vira uma vontade, que não toma uma atitude. Sem o Espírito Santo, você vai ter desejos, mas você não vai ter vontade, e se tiver vontade, vai ser uma vontade fraquinha. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue realizar o bem. A gente sonha, passa a vida sonhando, mas não passa disso. Aí chega no final da vida e você percebe que você viveu uma ilusão. Quantos de nós estamos com 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos e a grande tristeza é essa, a gente olha para o passado e percebe que a gente não viveu, porque nós ficamos nos iludindo, achando que nós teríamos toda a eternidade para fazer o que a gente precisava fazer. E ficamos nos desejos que nunca se converteram em vontade e por isso nunca se realizaram. Mas na medida em que nós nos unimos a Deus, o Espírito Santo suscita em nós vontades vencedoras, poderosas contra o mal, e Ele vai nos guiando um passo de cada vez para trazer o céu dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, em tudo que nós fazemos. E quando nós começamos a viver assim, tendo o céu dentro de nós, quando nós permitimos que o Espírito Santo, na medida em que nós nos unimos a Deus, o Espírito Santo suscita em nós vontades vencedoras. Como assim? Vontades que se realizam, que acontecem. Vontades que são verdadeiros milagres, são poderosíssimas contra o mal. Consegue vencer adultério, consegue vencer discórdia, consegue vencer inveja, consegue vencer doença física inclusive. Não é? São vontades poderosas que o Espírito Santo vai suscitando em nós. E Ele vai nos guiando um passo de cada vez para a gente trazer o céu dentro da nossa casa. Talvez seja isso que você esteja precisando. Trazer o céu dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, em tudo que nós fazemos. E quando nós vivemos assim, isso começa a iluminar os que estão perto de nós. As pessoas que estão perto da gente começam a encontrar a Deus por causa da gente. Como é que você vai trazer as pessoas para Deus? Não é pelas suas palavras simplesmente, mas pela sua vida com Deus. Aí o seu filho, a sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua tia, seu colega de trabalho, seu patrão vai olhar para você e vai se perguntar: o que essa pessoa tem que eu não tenho? Como é que ela consegue ser feliz com os problemas que ela enfrenta? Como é que ela consegue ser feliz tendo menos do que eu? Eu tenho tanto e não me sinto realizado. Essa pessoa não tem nada e tem tudo. E por causa de você, essa pessoa que você tanto ama vai começar a procurar a Deus, vai encontrar o caminho de volta, vai se levantar das trevas. E o sinal que nós já estamos vivendo essa dinâmica na nossa vida é que nós, como diz aqui a palavra, paramos de murmurar e contestar a Deus. Porque questionar aqui não é perguntar, é contestar. Diz aqui: fazei tudo sem murmurar nem questionar. Quando é que você começa a perceber que a sua vida é uma vida feliz, que você está bem e na graça de Deus? Quando você olha para si mesmo e percebe que a sua vida não tem mais nem murmurações, nem questionamentos, nem contestações. Pelo contrário, cada dia um louvor, cada dia uma ação de graça, cada dia um reconhecimento de que Deus, cheio de amor, nos deu a chance de viver novamente. Porque como você disse, né? O Senhor traz a vida. Deus traz a vida. Onde Deus chega, a vida está. Amém, amém. Estava pensando aqui, até abri um sorriso, falei: eu precisava de mais um tempinho para ruminar essa palavra. Porque eu fui pensando aqui: realizai a vossa salvação com temor e com tremor.
E aí eu me lembrei que o Monsenhor Jonas, ele gosta muito de usar o trocadilho, né? Realizar é o quê? É realizar. É realizar. É tornar real. Tornar real, é fazer acontecer. Faça acontecer a salvação. O Senhor já nos salvou. E aí fui pensando assim, meu Deus, mas o que é, assim, de concreto hoje, a minha salvação? O que é salvação para mim hoje, Márcio? Na verdade, Deus comigo, Ele foi dizendo isso, Valdênia, realiza a sua salvação. Mas existem atitudes que hoje serão salvíficas na minha vida. Existem atitudes, posturas que hoje vai ser a manifestação da salvação de Deus. Por mim, em mim. E são essas atitudes que eu preciso buscar. E você ia falando, eu anotei aqui assim, vontade fraca é do demônio, gente. Vontade fraca é de Satanás. Nós precisamos extirpar, exorcizar da nossa vida e da nossa alma tudo que é vontade fraca. Essa preguiça Essa espiritual. preguiça, esse desânimo, uma letargia a gente faz, mas faz muito devagar. Sabe coisas pequenas que foram me vindo assim, de atitudes de salvação. O Márcio, ele ia falando, ia me vindo à mente. Quando ele dizia, às vezes os sonhos não se realizam porque a gente também não empreende, sabe? A gente não põe vontade naquilo que é para fazer. Seja um tratamento de saúde. O Márcio trouxe exemplo de uma academia. Às vezes a gente tem vontade fraca para cuidar da própria saúde. Às vezes a gente tem uma vontade fraca para restaurar os relacionamentos. Ah, não vou não, deixa para amanhã. Aquela bem maldita procrastinação. Então hoje Deus vai nos convidando a assumir a nossa salvação, realizar a nossa salvação. E aí me veio ao coração também, agora Márcio Todeschini falando com você, que a salvação, Deus já nos salvou por inteiros. Mas ela vai se concretizando no dia a dia, é um ato contínuo, sabe? Pelo menos foi essa inspiração que Deus colocou no meu coração. Ela é contínua. Então, hoje eu preciso realizar a salvação. Deus me dando o dia de amanhã para viver, amanhã eu também preciso dar continuidade a esse mistério salvífico no qual nós estamos inseridos. Nós temos uma vida para viver, né? Exatamente, uma vida para viver. E a vida é feita de escolhas, de decisões, de posicionamentos, né? de caminhos que nós vamos tomando. E muitas vezes essas escolhas, os caminhos nos afastam desta salvação que já nos foi dada, né? Então isso também ia caindo no meu coração. Eu gosto sempre de ir um pouco mais além, né? Não sei quando o Márcio escolheu esse trecho da palavra, né? Se a gente for olhar a riqueza da palavra de Deus, o que tem antes, o que tem depois, né? Eu gosto de fazer sempre essa olhar todo o contexto. Ter essa visão, né? E é justamente o que vai dizer um pouquinho mais à frente, né? Que esse fazer tudo sem murmurar e nem questionar é para que nós sejamos filhos de Deus sem defeito, né? Uma vez que nós entendemos, precisamos realizar a nossa salvação e que, na verdade, é Deus quem produz em nós, né? O querer e o fazer, né? Então, esse nosso desejo, essa nossa vontade, que não pode ser fraca, né? Não. Ela precisa ser forte, mas quem nos dá essa força é Ele. Então, é essa compreensão do amor de Deus, né? Que nos ama, que nos respeita, que não desiste de nós. Vinha uma música ao meu coração, que nós conhecemos muito, e para que você tome posse dessa verdade, né? Está dentro de nós, é o amor de Deus, aquele amor que foi derramado nos nossos corações, ele foi derramado também no seu coração. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Vamos proclamar isso mais uma vez. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós, Amor em nós, eu digo que sim.
digo que sim. Veja, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim, amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós, Amor em nós. eu digo que sim. Eu quero convidar você que reza conosco nesse momento a pensar quais são as atitudes salvíficas que hoje você precisa buscar do coração de Deus e aplicar na sua vida. A palavra de Deus diz: realizai a vossa salvação com temor e tremor. E nós já vamos pedindo ao Espírito Santo, que é este amor que há em mim, que há em você, que Ele suscite em nós esse desejo, desta vontade poderosa, que o Espírito Santo agora vem imprimindo no nosso coração o desejo de realizar a nossa salvação, atitudes concretas, produzir atos salvíficos, aquilo que vai salvar o seu matrimônio, atitudes talvez pequenas, pequenos detalhes, mas que é sinal de salvação aí na sua casa. Aquelas atitudes para salvar um relacionamento com o seu esposo, com o seu filho, uma vontade forte, robustecida. Espírito Santo de Deus, retira do nosso coração, retira da nossa mente toda e qualquer preguiça espiritual. Nós renunciamos no poder do nome de Jesus Cristo por esta palavra, toda letargia, todo torpor, toda atitude que é oposição à salvação de Deus na nossa vida, todas as escolhas erradas, equivocadas, de maneira sutis muitas vezes, às vezes a gente não percebe que estamos tomando o caminho errado, mas Senhor, hoje pela Tua graça, nós retomamos o caminho certo, retomamos o caminho da salvação, pedimos que esse amor que há em nós, este amor que é o Espírito Santo, nos dê a graça de termos vontades fortes. Dá-nos, Senhor, uma decisão decidida, como muitas vezes o Monsenhor Jonas nos diz. Retira de nós toda a procrastinação, o deixar para depois, o deixar para lá. Nós queremos hoje retomar a salvação que o Senhor nos concedeu. Nós queremos hoje assumir todas as graças salvíficas que o Senhor colocou para o dia de hoje. Hoje é um dia de salvação para nós, Jesus. Hoje nós retomamos e assumimos o sacrifício que o Senhor mesmo fez por nós. Por tudo, mais uma vez eu digo, tudo que é oposição à salvação de Cristo na nossa vida, nós lançamos por terra, no nome de Jesus Cristo, e proclamamos: somos salvos por Cristo Jesus, somos salvos pela virtude daquele que nos amou. Bendito sejais, Senhor, porque o Senhor atualiza a salvação em nossa vida hoje. Bendito sejais. Agradeça a Deus. Obrigado. Faça o seu louvor ao Senhor. Bendito sejais, Senhor. Te louvo, Senhor. Diga obrigado. Louvado seja. Meu Senhor e meu Deus. Obrigado porque o Senhor me ama, Obrigada, Senhor. porque o Senhor me aceita, Obrigada. exatamente como eu me encontro neste momento. Sim, Senhor. O Senhor me aceita do jeito que eu sou, meu Deus. Obrigado porque com os teus olhos de paz sobre mim, vendo tudo que eu estou vivendo, me aceitando, me acolhendo no seu coração cheio de amor, justamente porque o Senhor me ama, o Senhor tomou a decisão de que não vai deixar a minha vida assim como ela está.
Obrigado porque essas coisas que estão me atormentando já estão sendo transformadas neste momento de oração pela força do Teu Espírito Santo. Obrigado. Eu coloco a Tua cruz, Senhor, entre mim e todas estas situações que me oprimem. Amém, Jesus. Essa situação vai mudar, já está mudando, Amém. Está sendo transformada pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu quero Te bendizer, meu Deus amado. Como eu pude ser tão estúpido, como eu pude ser tão cego, de me determinar como um jumento cheio, com viseira, a seguir um caminho, ignorando que o Senhor tinha algo muito melhor para mim. Como é que eu sou capaz de reclamar de dor, de tristeza, de desalento, de infelicidade, se eu não permitir que o Senhor me levasse pelos caminhos da felicidade? Senhor, eu quero Te agradecer, porque o Senhor não desistiu de mim, nem mesmo quando eu já estava desistindo. Amém, Jesus. Obrigado, meu Senhor, porque nesta manhã eu posso abrir os meus olhos e reconhecer que o Senhor quer o melhor para mim. Amém. Muito obrigado, meu Deus, porque o Teu plano de amor vai cumprir-se na minha vida. Obrigado porque as coisas vão se ajeitar. Obrigado porque vai dar certo. Porque o Teu Espírito Santo já está realizando esta salvação na minha vida. E eu adiro, nesse momento eu estou aderindo, Senhor, a esta salvação que o Senhor já me deu. Obrigado, Senhor. Eu aceito os Teus planos para a minha vida. Amém, Senhor. Eu aceito os Eu Teus aceito. planos para a minha vida, Jesus. Levante a sua mão e ore conosco neste momento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E repita esta palavra, esta promessa do Senhor sobre você. Porque você se uniu a mim, Porque você se uniu a mim, eu o livrarei eu o livrarei e o protegerei. e o protegerei. Vamos tomar posse dizendo, porque eu me uni ao Senhor, Porque eu me uni ao Senhor, Deus me livrará Deus me livrará e me protegerá. e me protegerá. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Momento de oração, o Senhor me dava uma imagem de pessoas literalmente com a corda no pescoço, mas era esse sentimento de se sentirem sufocadas. Deus trouxe alívio e libertação a você. Pessoas que tinham desistido da própria vida e hoje recobraram. Pessoas que se sentiam desalentadas, uma aflição. Há dias você não dormia, tamanha era a sua angústia, mas o Senhor te visitou. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que muitos outros testemunhos chegaram até nós. A gente traz alguns para você, mas sempre fica o convite de você conferir nas nossas redes sociais, né, Regiane? Isso mesmo, precisa conferir, porque para a gente é uma situação bem difícil poder selecionar. A gente queria ler todos, né? Porque todos os testemunhos é uma ação de Deus. Né, todos os testemunhos, fica claro para a gente isso, né, que Deus está agindo não só aqui no nosso coração, mas também no seu coração. Então, a gente fica esse convite mesmo de você ler os testemunhos que estão nas nossas redes sociais, de você também assumi-los em oração. Teve muito pedido de oração, então fica esse convite para você também assumi-los em oração. E a Shirley escreveu para a gente assim: bom dia, eu presenteei meu marido e o meu filho com a medalha e percebo homens melhores. Além disso, uso o livro do Márcio, 30 minutos para mudar o seu dia. E acredito que Deus fala comigo através dele. A Giza Meirelles diz: bom dia, bancada. Não perco um só dia, pois o programa tem me ajudado a sair de uma crise de ansiedade que estava me levando para o fundo do poço. Com a palavra meditada, a cada dia Deus tem me levantado. Peço que lembres de mim no momento de oração. E também a Kelly Maceira disse: a medalha foi uma bênção na minha família. Tenho passado
há mais de 2 anos com problemas de depressão e alcoolismo com o meu marido. Ele já ficou internado e já tentou tirar a vida várias vezes de tanta opressão do inimigo. Mas eu consegui forças para lutar contra tudo isso com a ajuda desse programa maravilhoso e adquiri a medalha. Meu marido está usando ela há algumas semanas e com a graça de Deus ele está mais calmo e hoje já faz 5 dias que ele não bebe nada. Obrigada, Canção Nova, por este programa maravilhoso e agradeço a Deus pela vida do Márcio Mendes, por ser enviado de Deus para falar conosco. Adquiri também o livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, o que também me ajudou muito a mudar o meu comportamento e pensamentos em relação a essa situação. Sou muito grata a Deus por ter vocês em minhas manhãs e na minha vida. Louvado seja Deus. Aí eu até queria pedir para você falar do seu livro, Márcio. Eu quero agradecer por esses testemunhos que você trouxe, Regiane, porque esses testemunhos, gente, eles vão mostrando para nós que nós falávamos aqui. Sim. Não é? Repito outra vez, não é um amuleto, ninguém usa de maneira supersticiosa, porque seria tirar de Deus o lugar que é dele para dar para uma pecinha de metal. Mas existe uma graça de Deus nos sacramentais. Como assim? O sacramental ele é um sinal que está sempre diante dos nossos olhos, ou palpável, é um sinal sensível, pelo qual nós nos orientamos para Deus. Então, me leva a rezar e me leva a colocar-me na presença de Deus. Traz-me a presença de Deus e coloca-me na presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Nós falamos hoje aqui por esta palavra que diz sobre realizar a nossa salvação, e a nossa salvação se realiza, Valdênia, Regiane, Márcio, quando nós vamos semeando sementes de salvação, porque a gente colhe o que a gente planta. Se a gente planta discórdia, mentira, vida dupla, falsidade, egoísmo, nós vamos colher solidão, nós vamos colher tristeza, nós vamos colher amargura, nós vamos colher egoísmo, nós vamos colher isolamento. Mas se você planta a verdade, a transparência, a amizade, a honestidade, o amor, a paz, a alegria, você vai colher isso em abundância, porque nenhuma semente plantada dá só uma semente de retorno. Você planta uma semente de abacate, você tem centenas de abacates, cada um com a sua semente. O que você está semeando vai voltar para você centuplicado. E às vezes o que nos falta é saber o que e como semear. Este livro, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, ele vem para nós num momento preciosíssimo, porque todos nós, gente, queremos o bem da nossa família. As pessoas falam muito pouco sobre aquilo que destrói ou sobre aquilo que fortalece uma família e pode salvá-la. E nós vemos muitas pessoas boas padecendo sofrimentos terríveis e causando sofrimentos terríveis umas às outras por não saberem o que fazer para salvar a sua família. E por isso se sentem muitas vezes perdidas, não é? A palavra de Deus nos orienta, de maneira que com pequenas mudanças nós vamos colher frutos magníficos dentro da nossa casa. Porque já existe o que nos une, Valdênia. Já existe o amor, já existe os laços de sangue. Sim. Não é? Às vezes a gente fica pensando que são mudanças assim drásticas. Não, são detalhes. Um exemplo. Eu e a Rose, uns anos atrás, a gente percebeu que o nosso relacionamento foi se esfriando. Que nós estávamos nos afastando. Eu e a minha esposa, a gente estava começando a se tratar com rispidez. E aí a gente sentou para conversar e percebemos que eram umas brincadeirinhas que nós fomos fazendo um com o outro, umas brincadeirinhas picantes. Ela me alfinetava, eu alfinetava ela. Pequenas provocações. Pequenas provocações, e aquilo causou na gente um ressentimento que criou uma distância. Uma conversa, um pedido de perdão e a decisão firme de realizar a salvação, né? Uma decisão firme de que entre nós nunca mais brincaríamos daquela forma. Isso já tem aí uns 17 anos.
Nunca mais nós brincamos daquela maneira. Ah, então vocês dois pararam de brincar? Não, a gente só tirou as brincadeiras ruins, nocivas. A brincadeira boa que nos une, que nos alegra, continua. E o que a gente plantou, a gente está colhendo. Muito fruto bom, amor, alegria, paz. Coisa boa, tá aí, gente. Se apaixonando cada dia mais, namorando. Uma maneira de salvar seu lar, livro de Márcio Mendes, que tá no kit, Márcio. Tá no kit. Olha, gente, vou aproveitar aqui. Eu sei que muitas pessoas, tenho certeza que hoje se sentiram mexidas por Deus a vir ao encontro dessa espiritualidade nessa medalhinha. Ai, sim. Então, ao adquirir a medalhinha, eu já vou dar uma dica para você. Faça um investimento na sua família. Você ouviu aqui falar do livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar? Vai pedir o livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, vai pedir a medalhinha, aproveita e pede o kit. Além da medalhinha, pede o kit. Kit para a família, 5 produtos por apenas R$ 69,90. O adorno, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está ali, olha, palavra de Deus para você colocar na sua casa, ficou lindo, tá? O livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, você pode comprar separado, mas você pode já adquirir dentro do kit também. Livro A Matemática do Criador, Homem mais Mulher mais Filhos igual à Família. É um livro infantil, não é, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, da Tatiane Ferreira. Livro Matemática do Amor do Criador. Qual é a matemática do Criador? Homem mais Mulher mais Filhos é igual à família. Livro Ato Conjugal, Beleza e Transcendência, do nosso querido Sandro Arquejada, que escreve maravilhosamente bem. Livro Diagnóstico Familiar. Talvez você queira saber como é que sua família se encontra neste momento. Livro Diagnóstico Familiar, do diácono João Carlos e Maria Luísa. Como é que a pessoa pode adquirir esse kit? Gente, é muito fácil. É só você acessar loja.cançãonova.com. Loja.cançãonova.com. Você pode também ligar para nós, 12 3186 2600. Nós entregamos em todo o Brasil. Então não deixe de adquirir. Nós já que selecionamos esses materiais de evangelização voltados para a família, acrescentamos a espiritualidade da Medalha das Duas Cruzes. Então dessa forma você ajuda o projeto Dai-me Almas, tá ok? Tem mais testemunho, vou guardar para segunda-feira, porque tem testemunhos lindos e a gente continua convidando você a trazer os testemunhos dos nossos materiais de evangelização. Márcio. Segunda-feira? Segunda-feira. Então, segunda-feira. Olha só, gente, fim de semana chegou e eu já quero falar para você da nossa porcentagem. Nós alcançamos 63% no projeto Dai-me Almas. Louvado seja Deus pelo percentual do qual nós já chegamos. Mas, Márcio, de ontem para hoje foi 1% só. 1%. Nós precisamos, nesse fim de semana... Dar uma reagida. Mexer o doce, família Canção Nova. Porque senão, se a gente continuar nesse ritmo, nós não vamos alcançar aquilo que é vontade de Deus para nós. O Márcio falou que Deus tem para nós muito mais do que a gente pode imaginar. E eu considero isso também no projeto Dai-me Almas, Márcio. Deus tem muito mais para nós. Então, quero convocar todos da família Canção Nova. A gente sempre mostra o boleto para você não correr risco de esquecer. Então, atenção, sócio Canção Nova. Chegou na tua casa o boleto. Hoje, sexta-feira, é dia de você fazer a sua contribuição. Não deixe passar não, tá bom? Quem já recebeu o boleto, no dia de hoje, precisa ser o dia da fidelidade. Então, todos os nossos sócios já têm boleto em casa, não deixe virar o fim de semana sem você fazer a sua contribuição. Se você pode, faça ainda no dia de hoje. Mas nós temos outros meios. Aproveite o final de semana. Vá, olha, não consigo sair de casa. Você consegue fazer uma transferência? Faça transferência bancária. Você pode, dessa forma, no conforto da tua casa ou, de repente, nas lutas e desafios, correria do final de semana, fazer a transferência. Acesse lá contas.cançãonova.com. contas.cançãonova.com. Esse é um meio, principalmente para quem é da família Canção Nova, mas ainda não se cadastrou, ainda não se inscreveu. Então você também pode colaborar conosco dessa forma. Mas hoje, já nesse esquenta do final de semana, mas quero convocar e convidar todos a nos ajudarem. Opa! Vamos lá? Vamos lá, concordo com você, estou dentro. É um mês atípico, não é? Esses dias eu precisei me deslocar, peguei um Uber, que é mais baratinho,
Vi tanto movimento lá onde eu estava. Aí cheguei pro rapaz e falei assim, tá bom de movimento? Ele falou, ih, Tá fraco. tem muita gente, mas ninguém pega. Eu falei, por quê? Aí ele falou, esse mês é fraco. A gente vê o reflexo no comércio, nas lojas que a gente entra. Mês de muitos impostos para nós. Exatamente. Esse mês, a gente está começando o ano, são muitos pagamentos. Mas eu vou dizer a você, querido, nós não podemos deixar de lado as coisas de Deus, não. Fiz um convite, a Valdênia assumiu comigo esse convite e eu reforço para você. Vamos dar a Deus as primícias? Sim. Vamos fazer desse mês de janeiro o mês principal da nossa fidelidade? Porque normalmente como a gente começa é a forma como a gente termina. Você começa mal uma luta, normalmente você vai mal até o fim. Você começa mal um jogo, você vai mal até o fim. Não é? Quando você entra torto no negócio, é ruim. Não é? Vamos começar esse nosso ano dando importância ao que é importante. Primeiro, o mais importante. Deus na nossa vida. As coisas de Deus. E eu estou dizendo isso para você, mas estou dizendo para mim também. Ajude a Canção Nova. Não é? A Valdênia sugeriu aqui a transferência bancária, porque através dela, você sendo sócio ou não, ela disse, você pode colaborar com muita facilidade. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue para nós, a gente explica para você. 0, código da operadora 12 3186 2600. E uma informação que quem está acompanhando pela primeira vez, às vezes não tem. Todos os materiais de evangelização que nós divulgamos aqui, eles não enriquecem um particular. Então, por exemplo, o livro Uma Maneira de Salvar Seu Lar, eu escrevi. Mas eu não ganho nenhum tostão por este livro. Porque assim como você, eu acredito nesta obra. Doei e continuo doando todos os direitos autorais, todos os serviços que eu presto. Tudo que eu faço aqui na Canção Nova, faço gratuitamente, generosamente. Porque a evangelização precisa do nosso investimento. Então você que adquirir aí neste dia de hoje o kit para as famílias, vai estar colaborando diretamente Com o projeto Dai-me Almas. É isso mesmo. O projeto Dai-me Almas, gosto quando a Paula diz, ele tem rosto, ele tem nome, não é nada abstrato. É para a nossa salvação, a sua salvação. Chegamos ao final, agradeço a você a companhia, a presença, irmãos. Muito bom estar junto com vocês, viu? Deus abençoe. Quero abraçar todos da família Canção Nova. Continue com a nossa programação. Estamos na cobertura da JMJ. TV Canção Nova é uma das poucas emissoras no Brasil que está com esta cobertura e é graças a você, sócio evangelizador. Então fique atento, a programação está muito especial. Tem acampamento para as famílias. Você é o nosso convidado também. Começa hoje às 20 horas. Segunda-feira tem mais, gente. Se Deus quiser e nos permitir. Valeu, família. com a graça de Deus. Tchau, tchau. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais deixar de louvar. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.